Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa primeira aula do nosso curso Mater Dei. É o início do nosso primeiro módulo. Então sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande poder iniciar esse curso com vocês, porque para nós do curso, que temos o objetivo de procurar servir a Igreja, ajudando principalmente aqueles católicos e católicas que têm dificuldades de acessar algum curso de teologia básica para maior aprofundamento da doutrina cristã. Então, nós hoje iniciamos aqui o nosso curso, serão 128 aulas. Horas-aulas, né? Nosso curso terá a duração mais ou menos de 2 anos. Mas antes de mais nada, eu sempre gostaria de começar o nosso curso com uma oração. E essa é a nossa primeira aula do nosso curso. Então seria muito importante que nós iniciássemos esse nosso curso, nossa aula, com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, crescemos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes de mais nada, vou me apresentar. Sou o Padre Carlos e sou bacharel em Teologia, formado pela Faculdade São Bento. Fiz o curso há 20 anos atrás de Teologia, Filosofia e Teologia. Fiz a convalidação do curso, que naquela época não existia, e esse curso foi convalidado através da Faculdade São Bento mesmo, e com a representação, o registro na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o nosso curso que eu fiz de Teologia no São Bento é um curso reconhecido perante o MEC. O nosso curso, ele não é reconhecido diante do MEC, perante ao Estado, mas tentaremos fazer um esforço de que ele possa ser futuramente. Eu não prometo, porque isso não depende de mim, depende da legislação e de outros elementos, né? Mas aqui, antes de mais nada, eu queria fazer uns esclarecimentos sobre o curso, né? Hoje essa primeira aula é uma introdução, não só ao assunto em si de teologia, mas também ao curso como um todo. Sempre, desde o começo, nós pedimos que as pessoas interessadas, elas acessassem o nosso curso através de um único e-mail, que é o curso materdei@bol.com.br. Nós vamos só nos comunicar através desse e-mail. Por quê? Porque facilita a comunicação através de um único veículo de canal de comunicação e também para a nossa organização, tanto para informações que nós devemos passar para vocês, quanto de outras informações e indagações que vocês queiram passar para nós. Então, por um motivo de organização, de estruturação, será sempre através desse e-mail que nós criamos para o nosso curso. Então, desde o primeiro e-mail, quando a pessoa se coloca interessada, olha, eu quero fazer parte, me matricular no curso, eu quero fazer o curso, ou quais as informações. Então, nós logo de imediato, nós respondemos, né, por esse e-mail e enviamos a ficha de inscrição, né, através desse material, que são, na verdade, 4 páginas em arquivo Word PDF. A pessoa baixa ou lê ou imprime, como queira, para se instruir. E também mandamos a ficha de inscrição, tanto em Word simples como em PDF. Tem pessoas que sabem mexer em PDF, vão poder preencher. Outros não sabem, então preenche em PDF e depois reenvia pelo próprio e-mail em arquivo. Então tudo isso para facilitar, é coisa simples, isso aí é coisa básica. E quem não souber, peça alguém da sua família, um parente, um amigo, que faça esse favor.
E aprenda com ele, não é complicado. Tudo isso hoje é mais facilitado. Então, quais são as primeiras informações que eu passei? Eu vou me dar ao luxo aqui de tentar explicar mais do que está explicado aqui, para poder fazer com que as pessoas entendam bem essa nossa instrução. Que mesmo a gente mandando essas instruções de uma maneira muito didática, ainda há aqueles que perguntam coisas que já estão aqui. Né? E eu sempre respondo, leia atentamente, porque tem pessoas, infelizmente, que não leem. Ou se leem de uma forma assim, muito superficial, para dar uma olhada, mas depois ficam fazendo perguntas pelo e-mail sobre coisas que já estão esclarecidas aqui. Então eu acho que é necessário, nesse momento, logo no primeiro dia do curso, fazer uma revisão dessas orientações para que vocês entendam. Né? Então, o que é o curso Mater Dei? Eu coloquei, é um curso de teologia básico voltado para leigos que são catequistas ou pretendem ser catequistas. Ou também para agentes pastorais, pessoas que trabalham na paróquia, na diocese, queiram se aprofundar na doutrina católica. E para os católicos em geral, pessoas que não fazem parte digamos, das equipes de paróquias, de pastorais, mas que, de um certo modo, têm o direito e o dever de se aprofundar na doutrina católica. É claro que nós não vamos esgotar o assunto aqui, nós não temos essa pretensão. O ideal seria um curso de 4 anos, com uma carga horária maior, com assuntos mais aprofundados. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar nesse curso uma síntese, é claro, uma coisa mais simples, pelo menos nos pontos mais principais. Nós vamos nos basear principalmente no catecismo da Igreja Católica, que é a base de tudo, né, de todo o ensinamento que nós temos, não só nesse catecismo, mas também no catecismo de São Pio X e outros catecismos afins que nós temos, autorizados pela Igreja. Os ensinamentos contidos no Código de Direito Canônico, que isso é importante para que nós possamos ter um fundamento não só doutrinal, mas também jurídico, e também nos documentos do Concílio Vaticano II, aqueles que são de base doutrinal. E é claro também, quando nós formos estudarmos as Sagradas Escrituras, nós iremos estudar a Bíblia. E a Bíblia que eu recomendo para o estudo é a Bíblia de Jerusalém. Aí vocês vão poder dizer, mas a Bíblia de Jerusalém é um pouco cara, eu não tenho acesso a ela aqui. Tudo bem, nós podemos usar como referência segunda a Bíblia da Ave Maria, da tradução do francês dos monges de Marie do Sul. A Bíblia da Ave Maria. Então seria interessante, quem tem a Bíblia da Ave Maria, conserve ela consigo. Quem puder comprar a Bíblia de Jerusalém, melhor ainda. Mas como o nosso estudo, como eu estou falando aqui, nosso curso é um curso básico, não é um curso aprofundado no mundo científico e tal, vamos nos ater então na Bíblia da Ave Maria, que é importante para todos nós. E qual o conteúdo do curso Mater Dei? O curso tem a oferecer um estudo mais aprofundado e detalhado, mas de forma objetiva e acessível. Sobre o quê? Sobre os dogmas da Igreja Católica, sobre os sacramentos, os artigos do credo, que são 12 artigos, da moral católica, da liturgia, da Bíblia, da história da Igreja e por aí vai. O curso vai também oferecer outros conteúdos, como ensino catequético. Nós vamos procurar ensinar vocês como planejar uma aula de catequese, quais são os métodos, meios e algumas dicas para facilitar o aproveitamento da doutrina para com os formandos. E informamos também nas nossas instruções que nós seguimos os ensinamentos da tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, constantes no Catecismo da Igreja Católica, como acabei de mostrar, e nos manuais de teologia da Igreja. Em alguns momentos, usarei aqui as definições do Denzinger. Usarei também algum material da Escola Mater Ecclesiae, fundado por Dom Cirilo Folco Gomes e por Dom Estevão Bittencourt,
material muito bom também. E também usarei o livro Riquezas da Mensagem Cristã, de Dom Cirilo Folco Gomes, que é uma outra referência. São bibliografias, não se preocupem, eu vou enviando para vocês através do e-mail, para quem quiser se aprofundar, quem quiser estudar mais, ou mesmo para subsídio, como referências de estudos ou indicações. Uma bibliografia é sempre boa, né? Então, fiquem tranquilos que isso, com o andar da carruagem do nosso curso, eu irei passando para vocês. E como serão ministradas as aulas do curso? As aulas serão dadas através da internet, é lógico. Caso você não saiba mexer com a internet, peça a ajuda de um amigo ou parente que saiba mexer com isso. Mas você verá que é fácil. O curso será dado por um canal do site YouTube que será aberto ao público em geral sem restrição alguma. Então, como já foi enviado a vocês via e-mail o link desse canal do YouTube. Então, hoje é o primeiro dia de aula. Essa aula ficará aberta ao público, a você, aluno, aluna matriculado, inscrito no curso. Ficará exposta essa aula, publicizada, até a próxima aula, segunda aula do primeiro módulo, né, que será na quinta-feira. Então, a partir do momento que a segunda aula for publicada, a primeira é retirada e ficará sempre somente exposta aquela aula que foi dada até a edição da próxima. Então, a aula de quinta ficará pública até o início da outra aula na terça-feira. Se a pessoa não teve tempo de assistir a aula naquele período em que ela ficar pública, até ela ser retirada do canal, a pessoa nos mande um e-mail: olha padre, eu não tive tempo, viajei, algum problema me aconteceu, não pude assistir aquela aula. Então nós vamos enviar para a pessoa aquela aula, tudo bem? Ou então vamos publicar aquela aula: olha, as pessoas interessadas naquela aula tal, módulo tal, que não assistiram, ela estará pública, então a pessoa vai ter a oportunidade de acessar aquela aula. Ninguém vai sair prejudicado com isso. E aí uma pergunta frequente, acho que é a principal pergunta que as pessoas fizeram durante esse período de inscrição e de publicidade do curso: o curso é pago? Os alunos, a resposta que eu coloquei, que eu aqui renovo, é o seguinte: os alunos inscritos serão cadastrados, matriculados no curso através de um formulário. Esse formulário que eu enviei em forma de arquivo para vocês, que será enviado quando a pessoa fizer o seu pedido através do nosso e-mail, que eu falei, cursomaterday@bol.com.br. Ao ser cadastrado, ou seja, matriculado, o aluno matriculado se comprometerá a pagar mensalmente um valor a título de mensalidade, no montante de R$30, o que é muito barato, é um preço muito bom, acessível, né? R$30 é um valor. Tem passagens de ônibus, que pelo menos na nossa região, a pessoa quando vai a outra cidade, a passagem é R$28, com R$30 ela vai, mas não volta, né? Porque precisa de mais de R$28 para voltar. Então o valor está muito bom. Às vezes você vai fazer um lanche na pracinha, vai comer um hambúrguer com refrigerante, um suco, alguma coisa, e sai por isso. Às vezes você vai em grupo, no McDonald's, no Bob's, lá, você vai gastar isso hoje no lanche. Então, um curso cujo módulo de um mês, R$30, são 8 aulas, vocês verão que a aula vai sair muito em conta, né? Muito barata mesmo. Na verdade, cada aula, são 8 aulas no mês, né? No curso de 8 aulas a R$30, cada aula vai sair por R$3,75. Talvez mais barato que muitas passagens de ônibus, hoje nas grandes cidades, ou em geral, né? E a passagem de ônibus hoje está 4 e pouco, quer dizer, sai muito mais aquém
que uma passagem de ônibus. Cada aula, R$ 3,75, multiplicado por 8 dá R$ 30. Então, nós fizemos um preço mais que acessível. Não é para nós termos lucros, porque nós temos despesas, tenho que pagar pessoas para poder editar para mim. Essa parte técnica eu não tomo conta de edição nem nada. Então eu tenho que pagar alguém, tem custo de comprar material. E se falhar, por exemplo, a máquina que faz a filmagem, eu tenho que ter imediatamente uma que venha substituí-la, para não deixar em mãos o curso, os alunos, né? Então tem todo um acervo de circunstâncias que eu tenho que ficar atento e eu preciso de uma reserva que seja mínima. Então, nosso objetivo aqui não é ganhar dinheiro, não é, né, ter lucro, nada disso. Nosso objetivo aqui é evangelizar e catequizar, mas nós precisamos ter uma certa previsão de custo para poder suprir as nossas despesas que ocorrerão. Isso aí é natural. O curso terá apostilas. O que são apostilas? Apostilas são subsídios que são dados pelo curso das aulas dadas, né? Então, cada módulo, vejam bem, são 16 módulos. Cada módulo dado pelo professor será enviado ao aluno inscrito, pagante, é lógico, uma apostila referente ao módulo. Então, o módulo são as 8 aulas do mês. Quando terminar a 8ª aula daquele módulo, eu enviarei pelo e-mail uma apostila para você. Você vai receber essa apostila em arquivo, em PDF. Você pode guardá-la num arquivo digital mesmo, no seu computador virtual, ou você pode ir imprimindo. E conforme forem sendo enviadas essas apostilas, você vai imprimindo e pode depois encaderná-las através daquele espiral ou encadernação de capa dura, como queira, né? Mas você terá essas apostilas ao final de cada módulo. Então, quer dizer, em 16 aulas, 16 módulos, vocês terão uma apostila considerável. O curso terá avaliações. Os alunos não serão avaliados, não haverá avaliação mensal, não haverá. A pessoa vai fazer o curso, vai estudar, vai entrar em outro, acaba um módulo, entra em outro, não haverá avaliação. Mas terá somente uma avaliação geral no final do curso. Quando terminar os 16 módulos, haverá uma avaliação geral. Essa avaliação, vejam bem, terá 20 questões, 20 perguntas, que valerão cada uma meio ponto. Valor total, 10 pontos. Então, para eu ter uma ideia de se o aluno estudou ou não, né? Então, o aluno inscrito, ele fará ao final do curso, ao final dos 16 módulos, ele fará uma avaliação de 20 questões, que será enviada essa avaliação pelo e-mail, depois ele me enviará para eu poder ter uma ideia, né? Será por múltipla escolha, lógico. E essa avaliação será feita em casa, podendo consultar os vídeos e apostilas enviadas pelo curso. Então, quem receber as apostilas, todos vão receber, é lógico, eu sou obrigado a enviar as apostilas, você é só consultar, não tem dificuldade nenhuma. É só ir lá e ver a resposta. Vai ter uma pergunta e 4 opções, né? Múltipla escolha, a pessoa vai lá, pesquisa e vai responder direitinho, para eu poder ter uma avaliação. E esse resultado ficará no verso do diploma que eu vou falar aqui para vocês, que é esse assunto agora. O curso terá diploma, o curso será divulgado e apresentado publicamente pelo canal do curso Mater Dei no YouTube. Mas os alunos inscritos e pagantes terão direito a certificados de participação dos módulos apresentados, ou seja, são 16 módulos. Acabou o primeiro módulo, eu envio para o aluno pagante inscrito um certificado referente àquele módulo. Começou o segundo módulo, terminou o segundo módulo, envia um certificado referente àquele segundo. Por que isso? Porque, vejam bem,
Suponhamos que uma pessoa comece a fazer o curso, quer fazer o curso inteiro, 16 módulos. Mas por um problema qualquer, ela faz o primeiro, não faz o segundo, não faz o terceiro. Lá na frente ela vai fazer o quarto, o quinto. Mas ela, futuramente, quando houver um novo ciclo de aulas dos módulos, ela vai precisar fazer o segundo e o terceiro que ela não fez. Então, para haver um controle para a emissão do diploma para a pessoa, ela vai ter que ter os 16 certificados. Quer dizer, se a pessoa dos 16, ela acompanhou somente 11, faltaram 5, é claro que ela não vai ter o diploma. Ela tem que ter também os 5 certificados daqueles módulos que ela não fez. É uma forma que nós temos de controlar a emissão do diploma. Senão seria injusto, né? A pessoa se inscreve, não assiste, não participa nem nada e lá depois recebe o diploma. Não. O certificado vai ser a comprovação de que ela assistiu aquele módulo, né? E isso vai ser um controle nosso. Isso é uma questão de justiça e controle da secretaria, né? E vejam bem, e no final do curso terão direito a um diploma, se participarem e pagarem todos os módulos do curso. Esses certificados e diploma confirmarão, os certificados e o diploma confirmarão a capacidade do aluno em poder ser catequista ou exercer qualquer ministério leigo na sua paróquia. Vai lhe dar uma capacitação, vai lhe dar um atestado de idoneidade. Não, eu estudei, eu participei, eu tenho conhecimento, né? Eu tive um curso, participei de um curso. As pessoas que assistirem um curso, mas não são inscritos nem pagantes, não terão esses certificados nem diplomas, porque o curso vai ser público. Não vai ser através de uma plataforma, um site de plataforma, que a pessoa tem uma senha e vai acessar aqueles cursos só os inscritos. Não, porque aí seria muita sofisticação e nem todo mundo sabe mexer com isso e complica a vida das pessoas. Eu, pessoalmente, não faço assim, o objetivo não é esse. Então é aberto ao público. Agora, somente terão certificados e o diploma final quem for inscrito pagante. Isso é injustiça, né? Uma questão lógica, né? E por controle também, senão a coisa fica bagunça e o nosso curso tem uma seriedade nesse sentido. O diploma, vejam bem, não terá validade do MEC. Não terá validade do MEC. Esse diploma terá validade somente perante a igreja, já que o curso possui inscrição na Receita Federal. O curso nosso ela tem um registro na Receita Federal, tem um CNPJ. E também pelo fato do professor, no caso eu, ser bacharel regularmente formado em instituição teológica reconhecida pela Igreja Católica. Eu sou bacharel pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro. Eu tenho um diploma registrado no MEC. Então eu tenho capacidade e idoneidade de dar curso de teologia, né? E também fiz um curso de mestrado de Direito Canônico, que também me dá uma capacidade, além de eu também ser graduado em Direito, formado pela Universidade Federal Fluminense. Qual a carga horária do curso? Cada aula, vejam bem, terá duração de mais ou menos de 1 hora, porque 1 hora a aula são 45 minutos. Então a nossa hora-aula terá uma duração de no mínimo 45 minutos a 1 hora de aula, porque senão fica enfadonha, fica chata, fica monótona. Ficar 1 hora assistindo um vídeo é cansativo. Então nós não queremos extrapolar isso para que o curso se torne tedioso. Isso as pessoas vão desistindo. Poxa, meu irmão. Então nós queremos passar um conteúdo sério, sólido, dentro daquele horário, daquele tempo estipulado entre 45 e 60 minutos, no máximo estourando, né? Haverá momentos em algum módulo em que o assunto vai ser um pouco extenso, mas a gente vai procurar dividir esse assunto, esse tema, em outras aulas, né? Então não se preocupe em relação a isso. Então, mas
A princípio, as aulas serão de 45 a 60 minutos no máximo. Serão 2 aulas por semana, nas terças e quintas-feiras. No mês, portanto, serão 8 aulas. São 4 semanas, 4 vezes 2, 8. 8 aulas por semana. A duração do curso, vejam bem, será de 16 meses, ou seja, de 2 anos. Não tem como fazer 16 meses em um ano, porque são 12 meses. Então, a gente vai colocar o curso, dividi-lo em 2 anos, 16 meses. Totalizando 128 aulas ou horas-aulas. Mas, caso o aluno perca a aula, a mesma ficará disponível para ser assistida em vídeo a qualquer hora que o aluno quiser no nosso canal do YouTube, como já falei. O aluno nos informa que perdeu tal aula e ele terá o acesso àquela aula. Como está dividido o conteúdo do curso? Ou seja, qual é a grade curricular do curso? Quais as matérias? Como será dividido isso? Bem, o curso será dado em 16 módulos. 16 módulos, por isso são 16 meses. São 8 aulas cada módulo. E esses são os conteúdos do módulo. Vejam bem, o primeiro módulo é Introdução à Teologia. Essa é a aula de hoje. É o estudo detalhado sobre o credo, soteriologia, cristologia, eclesiologia e pneumatologia. Deixa eu explicar. Nessa primeira aula, além dessa introdução que eu estou fazendo, do curso propriamente dito, de como funciona, eu já farei a introdução ao estudo da teologia. E se não der, nessa primeira aula, nesses 45, 60 minutos, nós iremos continuá-la na próxima aula. Mas sempre tudo caberá dentro do módulo. Fiquem tranquilos. Então, quais são essas cadeiras que eu falei aqui? Estudos do credo, soteriologia, cristologia, eclesiologia, pneumatologia. Isso tudo eu vou detalhar nas aulas. Não se preocupem, eu estou apenas citando esses tratados de teologia. Parecem nomes difíceis, mas com o passar das aulas, com o passar do tempo, vocês vão se familiarizando e vão se acostumando e ver que não há assim por que se assustar com esses nomes. O segundo módulo é Introdução aos Sacramentos. Sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. Eu fiz essa divisão desses módulos, mas eu depois refiz e achei melhor colocá-los sobre a questão do credo. Então, o primeiro módulo vai ser o credo. O segundo módulo, sacramentos. Aí depois se divide em cada módulo, vem no segundo módulo, Introdução aos Sacramentos, da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. No terceiro módulo, confissão, unção dos enfermos e matrimônio. Quarto módulo, Eucaristia e ordem. E falarei sobre liturgia e sobre a Santa Missa. Quinto módulo, começam os estudos das Sagradas Escrituras, introdução à Bíblia, o Velho Testamento, principalmente o Pentateuco. No sexto módulo, vem os livros históricos, Josué, Juízes, e os livros sapienciais, Sabedoria, Salmos, Eclesiastes. Depois vem os livros proféticos, Isaías, Daniel, Ezequiel. Depois vem o oitavo módulo, o Novo Testamento, introdução ao Novo Testamento e os 4 Evangelhos. No módulo 9, Atos dos Apóstolos, Epístolas Paulinas. Módulo 10, Epístolas Católicas, Apocalipse. Módulo 11, Noções de Direito Canônico, principalmente Direito Matrimonial. Veja bem, são 8 aulas, cada módulo. Módulo 12, Teologia Moral. Vamos estudar Teologia Moral, da Moral Católica. Módulo 13, a História da Igreja. Faremos em 8 aulas toda uma visão da história da Igreja. Módulo 14, os documentos principais da Igreja. Nós iremos expor aqui os principais documentos da Igreja, que são mais interessantes no momento. Módulo 15, História das Heresias, que nós pretendemos também falar sobre a questão das heresias. E o último módulo, o ensino catequético. Nós vamos estudar, dar dicas,
mostrar como se planejar uma aula, como se dá uma aula de catequese e uma revisão geral. Quer dizer, é muito assunto, é muita coisa e com certeza muitas coisas vamos deixar a desejar. Como eu falei, o curso de teologia são 4 anos. Nós vamos dar em 2 anos, em 2 aulas por semana. É muito pouco tempo. Então nós vamos dar o essencial, sem nos aprofundarmos. Quem quiser, né, vai se preparar com esse curso para ler, nós vamos indicar livros, uma bibliografia, ou quem quiser futuramente fazer uma faculdade de teologia católica. Por que não? Se matricular, se na sua diocese, na sua cidade tiver um curso, você já vai para lá tendo uma ideia, uma noção do que você quer estudar. Né? Isso já ajuda muito. Ou aqueles que não quiserem, se satisfizerem com isso, nós vamos depois, conforme o interesse dos alunos que nos procurarem, nós vamos aprofundando os assuntos. Nós podemos nos aprofundar e esticar esse curso em outros módulos, né, de forma optativa. Quem é o professor do curso? O professor sou eu, sou o professor Carlos Maria de Aguiar, formado em bacharel em Teologia pela Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, com diploma reconhecido pelo MEC. Né? Eu tenho aqui o meu currículo, os lugares onde eu já lecionei, então quem tem instrução vai ter a oportunidade de ver. Né? Qual a conta para fazer os depósitos das mensalidades? Então, eu aqui, né, publico a conta. A conta será na Caixa Econômica Federal. Pode a pessoa ir nas agências da Caixa Econômica ou nas lojas lotéricas. Eu escolhi a Caixa Econômica porque é um banco público que tem em todas as cidades do Brasil, tem várias agências, e a facilidade das lotéricas, que na verdade são pequenas agências da Caixa. Então as pessoas terão acesso, vai pagar uma conta de luz, vou pagar a conta aqui, deposita na conta do curso, na Caixa Econômica, na lotérica, onde você for pagar uma conta de água, luz, telefone, gás, enfim, qualquer conta. Geralmente as pessoas, a grande maioria da população usa as loterias para pagar suas contas, vai aproveitar. Então, para facilitar, a Caixa Econômica Federal está aí indicando a agência, a operação e a conta corrente. Quando terá início o curso? O curso, né, começou agora, dia 4 de abril, e o final dela não está previsto ainda, mas serão 16 meses. Né? Nós planejamos para que em novembro, dezembro do ano que vem, o curso já tenha sido concluído. E nós fizemos um alerta aqui, pedimos que mantenham sempre em dia o seu cadastro conosco, pois enviaremos aos alunos inscritos e pagantes os respectivos certificados de cada módulo e ao final o diploma de conclusão do curso. Então, se você porventura mudou de e-mail, alguma coisa assim, né, nos avise com antecedência. E seu endereço, porque ao final do curso, os alunos que assistirem os 16 módulos, tiverem pago direitinho o curso, eles vão receber o diploma em casa. Nós vamos imprimi-lo, assiná-lo e enviá-lo pelos correios. E a pessoa receberá em casa mediante aviso de recebimento, né, para garantir a entrega da pessoa. Porque caso não seja encontrada a pessoa, o diploma será devolvido, né, no caso, ao remetente, a nós aqui do curso. Isso aí para nós é importante, para que não se perca esse documento. Né? Então, nós agora vamos começar com a introdução do nosso curso de teologia. Né? Isso aqui é importante. Agora nós vamos dar propriamente o início à nossa aula. E gostaria que você pode ter ao seu alcance aí em casa, ou onde você estiver, uma caneta, né, e um caderno. Nós orientamos que você tenha um caderno. Um caderno simples. Para quê? Porque você vai assistir a aula, você vai ouvir a aula, vai ver a aula e você pode anotar alguma dúvida que você porventura tenha naquilo que eu vou expor aqui. Você tem o direito de perguntar através do e-mail referente a essa aula. Professor, né, padre, naquela aula tal do módulo tal, né, eu não entendi isso, você poderia explicar, né, explicitar isso e tal.
Então, como eu posso me aprofundar nesse assunto? Então, eu aconselho que você, meu irmão, minha irmã, tenham em mãos uma caneta e um caderno, porque não deixa de ser uma aula, né? Claro. Então, na escola, quando a gente vai assistir uma aula presencial, a gente vai anotando. Só que a vantagem é que você pode perguntar ao professor, eu não entendi, aí o professor repete. No caso aqui, eu não vou poder repetir, porque essa aula ela é gravada e é colocada à disposição. Nós veremos também a oportunidade de fazermos aulas, alguma aula, né, que possa ser simultânea, ao vivo, né, para podermos tirar algumas dúvidas. Isso aí é meio complicado porque às vezes tem gente que sabe mexer com isso em casa aí, né, você, né, que sabe mexer, mas tem gente que não sabe. E isso pode complicar e a pessoa desistir por causa disso. Nós não queremos que ninguém desista. Nós queremos que todos perseverem, que todos sejam entusiasmados com o curso. O nosso objetivo aqui é ajudar você que tem dificuldade de sair de noite por causa da violência, ou porque é longe, ou porque o curso oferecido aí na sua região é caro, passagem de ônibus está cara, o custo, né, acaba na ponta do lápis, ficando a despesa muito grande. Você desiste de estudar, de se aprofundar na fé por causa disso. Mas aqui o nosso objetivo é que você tenha acesso, que você conheça a doutrina, a belíssima doutrina católica, tenha amor à doutrina da igreja, porque isso dependerá muito da nossa salvação, né? A nossa salvação, a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. E quanto mais a gente conhece, mais a gente estuda a nossa religião, mais amor nós teremos a ela, né? Então essa é uma oportunidade que nós temos. E hoje no mundo moderno, onde a fé ela é questionada, as pessoas sempre questionando, nós vemos aí que somos bombardeados diariamente, todos os dias, o dia inteiro, através de uma mídia ateia, paganizada, anticristã, anticlerical, anti-eclesial, e eles tentam, de todas as maneiras, tirar-nos do bom caminho. Desde a juventude, desde as crianças, né, até nós adultos também. Então, como alimentar a nossa fé? Nós vamos nos alimentar através da doutrina, esclarecer as dúvidas, para que nós não sejamos católicos, digamos, alienados, ignorantes. O nosso objetivo é que todos os católicos conheçam bem a doutrina, conheçam bem Jesus Cristo, amem a sua igreja e possam servir a Deus. Então nós vamos agora dar introdução à teologia, né? Nós temos ainda algum tempo, para não ficar muito extensa essa aula, nós vamos dar uma introdução. Nós vamos retomar essa introdução na próxima aula com o assunto próprio do segundo tema. Podem ficar tranquilos que isso tudo será programado e dado com toda a atenção, com toda a segurança. Introdução à teologia. Vamos lá. O que significa a palavra teologia? O significado da palavra teologia. Então nós vamos, primeira coisa, entender a etimologia, ou seja, o significado da palavra teologia. Existe uma definição etimológica, ou seja, uma definição da palavra teologia. Qual é a definição? O termo teologia, vejam bem, foi criado pelo grego Féricles. O termo é extraído de dois vocábulos gregos, a saber. Féricles, então, ele criou esse termo. E ele veio de dois vocábulos gregos, porque essa palavra teologia, ela é de origem grega. Quais são essas palavras? São duas. Theos e logia. Theos, ou logia, mas pronuncia logia. Theos significa Deus. Teologia. Teologal. Teofania. Tudo tem esse termo teo, que significa Deus. Teodoro. Doroteia. Né? E logia significa tratado ou estudo. Teologia, tratado ou estudo sobre Deus. Teologia, theos, logia, tratado ou estudo sobre
Deus. Agora, isso é uma definição etimológica. Agora, existe uma definição técnica do que é propriamente teologia dentro da perspectiva, digamos, como ciência. Essa foi uma definição que eu dei, é o tratado, eu estudo sobre isso, uma definição etimológica. Mas existe uma outra definição, o que seria, na verdade, um conceito. E qual é essa definição técnica? É a seguinte: teologia é a ciência de Deus, estudo, a ciência, o conhecimento de Deus, e das coisas divinas, ou seja, das coisas relacionadas a Deus, baseada em quê? Na revelação divina. Revelação quer dizer que Deus manifesta, Ele mostra. Feita a quem essa revelação divina? Ao homem, o ser humano. Por meio de que meio? A partir de que meio? Qual o veículo disso? Através da Bíblia. Então, teologia é a ciência de Deus e das coisas divinas, baseada na revelação divina feita ao homem por meio da Bíblia. Ou seja, a revelação divina nós vamos encontrar onde? No livro de Romanos, na televisão, no dicionário, não. Única e exclusivamente na Bíblia. A revelação é feita pela Bíblia. E ela é sistematizada, ou seja, ela é toda, digamos assim, estruturada em seus vários aspectos no âmbito da igreja cristã. Então, essa revelação, ela vai ser toda ela estruturada em todos os seus vários aspectos, no âmbito dentro da igreja cristã. Nós não vamos estudar aqui budismo, espiritismo, nada disso, né? Islamismo não. Dentro da revelação cristã. A teologia, vejam bem, como ciência, a teologia como ciência, tem como principal objeto o quê? O estudo de Deus. Nós vamos estudar a pessoa de Deus, conforme a revelação divina. Ela parte do princípio de que o conhecimento, a teologia parte do princípio de que o conhecimento a respeito do ser supremo, que é Deus, já tenha revelado. Então nós vamos partir do princípio, nosso estudo, daquilo que Deus já revelou. Nós não vamos inventar coisas. A teologia não inventa doutrina. Ela parte do princípio daquilo que foi revelado. O limite dela é aquilo que já foi revelado. Esta revelação da parte de Deus, vejam bem, é o fundamento, é a base, é o alicerce. A revelação é o alicerce de todas as afirmações e pronunciamentos teológicos. Então, tudo aquilo que se estuda na teologia, tudo aquilo que se pronuncia na teologia, ela tem que estar baseada onde? Na revelação. E onde está a revelação? Nas Sagradas Escrituras. Até a tradição, ela é fruto da revelação. Então, ela como ciência, ela não inventa as coisas, mas ela retira, ela se sustenta, ela se alimenta aonde? Na revelação. E essa revelação ela se dá através da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E vejam bem, o que não foi revelado por Deus não pode ser conhecido. Se Deus não revelou, não tem como conhecer, não tem como estudar, nem tem como explicar. Então, o estudo da teologia, ela se atém à revelação, àquilo que foi revelado. Isso é muito importante para nós que estamos começando aqui esse estudo. Então, tudo que nós vamos explicar no curso, tudo que nós vamos estudar, né, que no catecismo, tudo vem da onde? Da Bíblia. Da revelação. A tradição também, né, ela tem sua base, né, na revelação divina. Então, nada que foi revelado, a gente não vai conhecer, nem vai estudar, nem como explicar.
A gente só vai estudar, explicar e conhecer aquilo que foi revelado. Então, a teologia, vejam bem, é a mais elevada reflexão acerca de Deus quando é biblicamente conservada. Então, nós vamos nos elevar ao conhecimento de Deus, mas dentro dos limites da revelação, ou seja, daquilo que a Bíblia nos revela. E quais são os tratados da teologia? Ou seja, quais são os estudos, os assuntos da teologia? Como ela se divide, né? Vejam bem, a teologia ela abrange vários ramos. Assim como, por exemplo, a medicina, ela tem, né, o clínico geral, o ramo de clínico geral, tem o neurologista da parte do sistema nervoso, tem o traumatologista, né, as pessoas que sofrem algum trauma do corpo, dos órgãos, tem a cirurgia plástica, tem o oftalmologista, tem, né, o otorrino, tem, digamos, o proctologista, pediatria, cardiologista. Então, são vários ramos da medicina. O direito também. Né? O tributarista, o civilista, o trabalhista, o constitucionalista, da parte de contencioso, enfim. Como nas ciências tem os seus ramos, a teologia também tem. E nós colocamos aqui os principais ramos da teologia. Então vamos lá. Primeiro, a teologia exegética. Primeira, teologia exegética. A segunda, a teologia histórica. Terceira, a teologia dogmática. A quarta, a teologia bíblica. Quinta, teologia sistemática. Em que consiste a teologia exegética? O nome já diz, exegese. O que é exegese? É uma palavra grega que significa extrair. A palavra exegese é uma palavra de origem grega que significa extrair. O que é extrair? Tirar. Essa teologia procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras. Então, o teólogo que se dedica ao estudo das Sagradas Escrituras, da Bíblia, ele vai procurar extrair da Bíblia informações que estão contidas naquele livro. Então ele vai fazer uma exegese, né? Ele vai procurar extrair, né? Descobrir o significado de tudo que Deus quer nos falar, quer nos comunicar nas Sagradas Escrituras. A teologia histórica. O que ela faz, a teologia histórica, esse ramo da teologia? Envolve o quê? Envolve o estudo da história da igreja. Né? Isso é histórico, a história da igreja. E o desenvolvimento da interpretação doutrinária. Como foi se desenvolvendo a interpretação da doutrina? Como foi a evolução, por exemplo, de um dogma? Né? Não caiu assim do céu, né? O dogma da Imaculada Conceição. Pô, caiu do céu. Não, não é bem assim. Né? O dogma da Imaculada Conceição ela foi, né, a conclusão, a solidificação, a cristalização de uma doutrina. E ela, né, ela então é pronunciada e declarada oficialmente. É isso e acabou. Né? Mas isso nós vamos estudar, né, com mais tranquilidade mais à frente. Terceiro, qual outro ramo? Teologia dogmática. O que é isso, dogmática? É o estudo das verdades fundamentais da fé. As verdades dos dogmas. São aqueles que são os fundamentos, os pilares da nossa fé. Como se nos apresentam nos credos da igreja. Nós vamos estudar os credos. E nos credos estão os dogmas. São os fundamentos da nossa fé. Outro ramo, a teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? É a teologia que traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia. Então nós vamos ver a revelação, a verdade que Deus nos diz através dos diversos livros da Bíblia. São 73 livros da Bíblia, quando nós vamos estudar as Sagradas Escrituras. São 73 livros da Bíblia. E a Bíblia descreve a maneira de cada escritor, a teologia bíblica descreve, vai nos dar a maneira de como cada escritor, cada autor sagrado, ele apresenta as doutrinas mais importantes. Cada livro da Bíblia ela tem uma finalidade, nós vamos ver isso.
E a teologia bíblica, por sua vez, está dividida em três grandes partes, né? Aliás, perdão, em duas partes, né? Muito importante. A teologia bíblica do Antigo Testamento e a teologia bíblica do Novo Testamento. E a teologia sistemática. Neste ramo de estudo da teologia, nós temos os ensinamentos concernentes, referentes a Deus e aos homens, que são agrupados em tópicos, né? Nós vamos estudar isso de uma maneira mais detalhada sobre Deus e os homens, né? Em tópicos. Eu vou apenas terminar essa parte da introdução e no próximo módulo, na próxima aula desse módulo, nós vamos continuar a questão sobre o credo, né? Então, só para terminar agora. A teologia clássica divide os tratados de teologia sistemática, essa teologia dos ensinamentos referentes a Deus e aos homens, nos seguintes tópicos, vejam bem. Primeiro tópico, os prolegômenos, ou teologia fundamental, ou seja, a introdução, a teologia fundamental, que é a introdução dos fundamentos bíblicos e históricos da teologia. Aí nós vamos encontrar, né, a patrologia, né, o estudo dos padres da igreja. Os padres da igreja, quando fala aqui, são os primeiros grandes teólogos da igreja, dos primeiros séculos da igreja. Então, quem for estudar teologia profundamente, o curso de teologia 4 anos, a faculdade de teologia, vai ter lá a teologia fundamental, e vai estudar os fundamentos bíblicos e históricos da teologia. Segundo tópico, a teologia propriamente dita, ou teontologia, ou seja, o estudo sobre Deus Pai. Nós vamos estudar Deus na sua essência, né? Na medida do possível do que foi revelado. Estudo os tratados sobre Deus e a criação, que é a protologia, e sobre a Trindade, a teologia trinitária, né? Não se assustem com esses nomes, não. Nós vamos, aos poucos, nos aprofundando e vamos entendendo. Isso aqui é apenas uma exposição sumária, para vocês verem como uma coisa é muito rica, é muito bonita a nossa teologia. É muito profunda, a gente não pode desprezar isso, né? Então, toda uma visão, um panorama para vocês, como se vocês estivessem em cima de um topo de um morro, de uma montanha, e visse todo um panorama de um vale, de toda a região. Então nós estamos agora em cima de um topo, vendo toda a teologia, um panorama geral. Vem o terceiro tópico, a bibliologia, o estudo das Sagradas Escrituras, né? Quem gosta dessa parte da teologia pode se aprofundar mais. A cristologia, quarto tópico, o estudo sobre Jesus Cristo, a pessoa, a segunda pessoa do Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado. O quinto ponto, a pneumatologia, é o estudo sobre o Espírito Santo. Pneuma quer dizer, né, ar, vento, né, pneu, né, de carro, pneu. Pneuma, palavra grega, significa ar, né, e aí no sentido do Espírito Santo. Sexto ponto, sexto tópico, antropologia teológica, estuda o homem, dentro do contexto da salvação. A soteriologia, o sétimo tópico, estuda a economia da salvação. Soteriologia, soter, significa salvador, soterion, salvação, né? Então a gente vai estudar toda a economia da salvação. Oitavo ponto, a eclesiologia, estuda a igreja. A escatologia, estuda os últimos acontecimentos, os novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso. Estuda os últimos estágios dos tempos, né? A amartiologia é o estudo do pecado, uma palavra estranha, né? Amartiologia, o estudo sobre o pecado, a causa do pecado, as consequências do pecado. Angelologia, estudos dos anjos. Interessante, né? Estudar como são os anjos, a natureza angélica. E ligado à angelologia, nós temos a demonologia, que estuda os demônios, que também são anjos. São anjos decaídos. Eles são de natureza angélica. E o tópico último, que é Mariologia, que é o estudo sobre Nossa Senhora, estudo sobre Maria. Isso aí é muito importante para todos nós, né? Conhecermos mais profundamente a função, a missão de Nossa Senhora em toda a economia da salvação.
E existem os estudos sobre o credo, que nós vamos ver, Sagradas Escrituras, Teologia Moral, História da Igreja, Direito Canônico, Didática Catequética. Então essa introdução que eu fiz hoje foi uma visão geral, né, muito perfunctória, muito artificial, porque nós não temos tempo para aprofundar, nós temos que avançar no estudo, mas volta e meia nós voltaremos a isso, dentro desse módulo. Nós vamos sempre voltar, né, para poder fixar e facilitar o esclarecimento sobre esse assunto. Quem não entendeu, ou quer algum esclarecimento, mande através do e-mail cursomaterdeia@bol.com.br a sua dúvida, que nós iremos esclarecer. Então nós agradecemos que essa primeira aula seja importante, que vocês sejam bem-vindos, que continuemos até o fim do nosso curso e que nós possamos com isso aumentar a nossa fé, nosso amor a Jesus, amor a Deus, amor a Nossa Senhora, amor à Igreja, amor aos nossos pastores. Vamos pedir a Deus que abençoe a todos nós nesse curso que nós estamos iniciando. E para terminar, eu quero dar uma bênção a todos. Que o Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo o mal e nos conduz à vida eterna.